Alô, alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode aumentar o volume aí porque hoje é dia de podcast na sintonia da EBD. É isso mesmo, prepare-se para mergulhar numa conversa abençoada, cheia de revelação bíblica no clima da lição que vamos estudar neste domingo. Se ajeita aí, pega tua Bíblia, seu café e vem com a gente nessa jornada de fé e conhecimento. Tá no ar, o podcast da lição na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Olá. Hoje o tema é, intenso. Vamos mergulhar nos capítulos 4 e 5 do livro de Lamentações. Isso aí, material forte. A nossa base é um guia de estudo bíblico focado justamente nesses dois capítulos. E, o cenário é pesado mesmo. Jerusalém destruída, sabe? O povo de Judá enfrentando as consequências bem duras das suas ações. Exato. Mas o guia que a gente está usando traz uma perspectiva interessante. Ele sugere que essa dor toda, essa dor coletiva, pode ser vista como quase uma sala de aula espiritual. É uma ótima maneira de colocar. O guia explora justamente isso, como essa experiência limite, essa dor acaba expondo a realidade do pecado, do afastamento de Deus, né? E a necessidade urgente de voltar. Então a gente vai ver essa trajetória que o texto descreve, da humilhação para um lamento que na visão do guia purifica, e aí chega numa oração que busca restauração, mesmo na incerteza. Entendi. Então, o nosso roteiro é esse. Primeiro, vamos ver as lições que o guia tira do sofrimento, lá no capítulo 4. Certo. Depois, a gente entra na força desse lamento coletivo, como ele pode purificar, ali no comecinho do 5. Isso. E para fechar, a oração final do livro. Uma oração que é confiante, mas ao mesmo tempo cheia de perguntas, né? Exatamente, um final bem realista. Preparados? Então vamos lá. Começando então com o capítulo 4, o guia o descreve como um confronto bem direto, né? Brutal até com a realidade da queda de Jerusalém. Sim. E a ideia central que o guia traz é essa. Se a gente olhar com discernimento espiritual, esse sofrimento todo vira aprendizado. Certo. Aprendizado sobre a falência moral deles e sobre a necessidade de voltar para a aliança com Deus. Aquela relação especial, né? Exatamente, a crise como uma lição, por mais dura que seja. E o impacto já vem logo no primeiro versículo. É forte. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro puro se alterou. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Nossa, é uma imagem. Poderosíssima, né? De decadência total. O guia interpreta esse ouro não só como a cidade física, mas também o povo, especialmente os líderes, a elite. Sim, o que era nobre, valioso. Exato. Perdeu o valor, tá irreconhecível. E essa metáfora, segundo a análise, ilustra bem um ponto teológico-chave. A desobediência, o afastamento de Deus, corrói por dentro, sabe? Tira a glória espiritual, o valor real. A interpretação do guia é que a santidade foi trocada por indiferença, por vaidade, quem sabe até idolatria. Faz sentido. E funciona quase como um alerta para qualquer época, né? Sem essa conexão vital com Deus, que seria a fonte da beleza moral, até o que parece mais puro pode se corromper. E a restauração disso, dessa honra perdida. O guia sugere que começa justamente aí, no retorno a Deus. É voltar para a fonte. Entendi. E a descrição do sofrimento humano é visceral. O versículo 4 é de cortar o coração. É terrível. Pela sede, a língua do bebê gruda no céu da boca. As crianças imploram por pão, mas ninguém lhes dá. É o abandono total, atingindo os mais indefesos. E a análise que a gente tem aqui vai além da fome física óbvia. Aponta para uma fome espiritual também muito profunda. E para o colapso da sociedade, da família. Quer dizer, a estrutura toda ruindo. Exatamente. Jerusalém, que devia ser o lugar de cuidado, de provisão, falha miseravelmente. Não consegue nem alimentar os próprios filhos. Que triste. E o guia destaca como isso mostra as consequências, né? Como o pecado de uma geração pode impactar terrivelmente as seguintes. Tem até uma conexão que o material faz.
qual? Quem despreza o alimento espiritual, sabe, a palavra, a presença de Deus, pode acabar sentindo falta até do pão material. A carência se manifesta em todos os níveis. Entendi. Então a restauração passaria por voltar a se alimentar espiritualmente também? Exatamente. Voltar a se nutrir da palavra, da presença de Deus. Essa é a chave para a reconstrução, segundo essa leitura. E além do sofrimento dos mais frágeis, a análise também foca na falha da liderança, né? O texto não alivia. De jeito nenhum. O versículo 13 é direto ao ponto. Tudo aconteceu pelos pecados de seus profetas e pelas maldades de seus sacerdotes, que derramaram dentro dela o sangue dos justos. A culpa da liderança espiritual é colocada ali sem rodeios. E a interpretação do guia aqui é que o juízo de Deus age como um raio-x, sabe? Expõe a corrupção que talvez estivesse ali, escondida, justamente entre quem tinha a maior responsabilidade. Nossa. O material usa até uma expressão forte, graça severa. Graça severa? Como assim? A ideia é que essa disciplina, por mais dolorosa que seja, tem um propósito purificador. É para despertar o povo para ver a profundidade da própria falência espiritual. Ah, entendi. Não é só castigo por castigo. Não. É como uma intervenção divina, quase cirúrgica, para tirar o que está podre. O guia sugere que essa exposição dolorosa é um chamado para reconstruir. Mas reconstruir diferente, né? Exato. Sobre um fundamento sólido. O guia até conecta com aquela imagem que Jesus usa depois, em Mateus 7, sobre construir a casa na rocha, não na areia. A crise expõe a fraqueza para permitir um novo começo, mais firme. Faz muito sentido. É uma visão dura, claro, mas que busca um sentido até na devastação. Exatamente. Bom, então vamos avançar para o capítulo 5. O guia descreve uma mudança de tom aqui. Agora é uma oração coletiva. É a voz do povo prostrado. Isso, a dor continua ali evidente, mas ela é canalizada de outra forma. Como assim? Ela vira intercessão. E nesse processo, como o guia argumenta, ela se torna um instrumento de purificação. Interessante. E a oração já começa de um jeito diferente, né? No versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Olha e vê a nossa desgraça. Ou o opróbrio, né? Sim, e esse pedido para Deus lembrar. Pois é, o que significa isso? Deus esquece? Não, claro que não. O guia explica bem, não é para informar Deus de algo novo. É um apelo para serem reconhecidos dentro da aliança, daquele relacionamento especial, mesmo estando em ruínas. Ah! É pedir que Deus olhe, mas que olhe com compaixão, que se importe com a vergonha deles, com esse opróbrio. É um chamado à ação baseado na aliança. Entendi. É um não nos abandone, mesmo agora. Exatamente. E o que a análise acha fascinante aqui é essa mudança de postura do povo. Em que sentido? Aquela possível arrogância de antes, sabe? A tentativa de se justificar, de culpar os outros. Parece que isso some. Dá lugar a uma confissão honesta da vergonha. E a uma admissão. Dependemos totalmente de Deus. Uma vulnerabilidade total. Isso. E esse lamento cru, honesto, quebrantado, o guia vê como profundamente purificador. É interpretado até como um sinal de esperança. Porque mesmo no fundo do poço, eles se voltam para Deus. Param de só reclamar e começam a suplicar, a buscar aquele que pode restaurar. Exatamente. É uma virada importante. E o impacto social dessa queda toda? Nossa, fica muito claro no versículo 14. É um retrato da desestruturação. Sim, os anciãos já não se reúnem junto à porta da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Poxa vida, os anciãos ali na porta eram o centro da vida cívica, né? Justiça, negócios. Sim, representavam a ordem, a sabedoria, a memória do povo. E os jovens com a música, a alegria, a vida, o futuro. A ausência dos dois mostra uma sociedade que perdeu o rumo, a voz. Perdeu a identidade, né? E a leitura teológica que o guia faz disso é bem profunda. Como assim? Revela que a própria fonte da vida comunitária, que seria essa conexão com Deus, foi atingida em cheio. O silêncio dos jovens,
A ausência dos líderes nos lugares de decisão. Indica uma alma coletiva doente. Exato. A fonte da música secou porque a alegria que vinha da presença de Deus se foi. E nesse vazio, nesse silêncio todo, o lamento vira a única linguagem possível. Unido todo mundo na dor. Sim, unindo gerações, velhos e jovens, nesse reconhecimento doloroso. Sem Deus, nós falimos. Todos compartilham a mesma dor e clamam juntos. É um lamento comunitário. Então a gente chega no ponto alto dessa confissão, no versículo 16. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Uma imagem fartíssima. Muito. A coroa caída simboliza a perda de tudo, né? Honra, dignidade, autoridade, a bênção de Deus que eles achavam que tinham. Sim. E o mais importante, o guia frisa que não tem mais desculpa, não tem mais foi culpa de fulano. É um nós pecamos, direto, coletivo. E esse é um ponto que a análise vê como, assim, absolutamente crucial nessa jornada de purificação. O reconhecimento da culpa. Exato. Ao assumir a responsabilidade com esse porquê pecamos, o lamento se torna transformador. Ele não busca só alívio da dor, sabe? Ele busca reconciliação com Deus. Ah, entendi a diferença. A dor aqui gera dependência, não revolta. E quando essa coroa do orgulho finalmente cai, aí sim, a oração sincera pode subir. E eles reconhecem que a glória perdida não era deles. Implicitamente sim. O guia sugere que há um reconhecimento de que tudo que eles tiveram de bom era graça divina. E, portanto, só Deus poderia restaurar o que foi perdido por causa do pecado deles. É uma entrega total. E com essa confissão, o livro vai chegando ao fim. Mas é interessante notar como o guia aponta que não termina com festa, com resolução fácil. Não, né? Não. Termina com essa oração coletiva que mostra uma fé teimosa, sabe? Insistente, mesmo com a incerteza no ar. Uma fé que ora mesmo sem ver a resposta. Exatamente. A análise ressalta isso. A fé autêntica continua buscando, continua orando, mesmo quando o cenário parece não mudar, quando a resposta não vem logo de cara. Tem aquele contraste forte no versículo 19, né? Depois de descrever toda a ruína. Vem a afirmação: mas tu, Senhor, reinas para sempre. O teu trono permanece de geração em geração. Uau, que declaração no meio do caos. É a âncora deles. Perderam tudo que era concreto. Terra, templo, estabilidade. Mas se agarram a uma realidade que transcende tudo isso. O controle soberano de Deus. O trono dele é eterno. Não importa o que aconteça na terra. Essa afirmação é a base de qualquer esperança que possa surgir ali, né? Sem dúvida. Reconhecer a soberania de Deus, mesmo depois de sentir o peso do juízo dele. Isso muda a perspectiva. Tira o foco das ruínas e coloca no trono eterno. O guia sugere que uma oração que começa com adoração, mesmo lá do fundo do poço, tem esse poder de reorientar a gente. Exato. É um ato de fé tremendo declarar que Deus reina quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Só quem acredita nisso pode orar com esperança de verdade. E aí vem o pedido central dessa oração final, lá no versículo 21. Sim, o coração da súplica. Restaurar-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Restaura-nos para ti. O dia destaca aqui a consciência da incapacidade deles, né? Totalmente. Note que eles não pedem força para voltar sozinhos. Eles pedem que Deus os converta. É um pedido pela ação direta, transformadora de Deus no coração deles. Eles sabem que não conseguem sozinhos. Entendi. Então esse restaura-nos ou converte-nos é muito mais do que só, sei lá, nos traga de volta para Jerusalém fisicamente. Bem mais. É um desejo profundo de ter a aliança restaurada, de nascer de novo espiritualmente. É voltar para a comunhão com Deus. E essa parte renova os nossos dias como os de antigamente, soa como uma saudade, né? Uma saudade imensa. Não só de um tempo de paz, mas talvez principalmente de um tempo de intimidade maior com Deus. A oração admite: a verdadeira mudança, a verdadeira volta depende totalmente da graça divina. E o livro termina de um jeito desconcertante, com perguntas no ar no versículo 22. Pois é, terias nos rejeitado completamente,
estarias tão irado conosco. Esse final aberto, sem uma resposta clara de Deus ali no texto, Deixa a gente meio pendurado, né? deixa. Mas a análise acha isso teologicamente muito rico e realista, Realista. Por quê? porque mostra que a fé não é a ausência de dúvida. É a persistência do diálogo apesar das dúvidas. Mesmo quando o silêncio de Deus parece pesado, eles continuam falando com ele. Pode ser frustrante não ter um final feliz ali na hora, né? Pode. Mas o guia argumenta que isso ensina algo valioso sobre como a fé funciona na vida real. Tem momentos na nossa história pessoal e coletiva que a gente não tem todas as respostas. O futuro é incerto. Mas a oração continua. A falta de resposta imediata não significa que Deus não está lá. Exatamente. Não significa que o relacionamento acabou. O próprio ato de continuar clamando, de insistir nesse diálogo com Deus mesmo na incerteza, o guia vê isso como um sinal poderoso de fé. Mostra que o vínculo não se rompeu, mesmo ferido. Isso. A história deles, como a nossa muitas vezes, não terminava ali. Aquela oração era o primeiro passo para a renovação que ainda viria. Uau! Então, fechamos essa nossa jornada pelos capítulos 4 e 5 de Lamentações. Acompanhamos com a ajuda desse guia o caminho do povo de Judá. Um caminho difícil. Muito! Desde a constatação dolorosa das consequências de se afastar de Deus, passando pelo processo duro, mas purificador do lamento coletivo, até chegar nessa oração final. Uma oração que, mesmo terminando em pergunta, se apoia na certeza de que Deus é imutável e soberano. É isso. E a grande lição que a análise parece destacar é essa. O sofrimento, quando a gente encara não com revolta, mas com humildade, com disposição para aprender. Aquela ideia da sala de aula espiritual. Exato. Ele pode sim levar a um crescimento profundo, a um retorno genuíno ao que importa, o relacionamento com Deus. E fica clara a importância de reconhecer a falha como comunidade, né? Deixar o orgulho de lado. Fundamental. E entender a nossa dependência total da ação de Deus para qualquer restauração de verdade. Não é algo que a gente consiga fazer sozinho pela nossa força. Para quem está buscando entender melhor, acho que essa análise que a gente viu hoje oferece uma perspectiva forte sobre como lidar com perdas enormes, sabe? Com certeza. Como confrontar as próprias falhas com honestidade e ainda assim encontrar um caminho para a esperança. Para buscar renovação, mesmo quando tudo parece desolador. É um testemunho impressionante da resiliência da fé, né? Quando conectada com o divino. Sim, e para a gente pensar um pouco mais, fica uma pergunta inspirada nesse final aberto do livro. Manda. O que significa para nós hoje ter uma fé que continua buscando, perguntando, dialogando com Deus, mesmo quando parece não ter resposta? Mesmo no silêncio aparente. Boa pergunta. E como será que a memória da fidelidade de Deus no passado, aquele desejo de renovar os dias como antigamente, pode alimentar a nossa esperança hoje, mesmo quando a restauração que a gente espera ainda não chegou? Algo pra gente levar e continuar refletindo. Uma fé que pergunta, que lembra, que espera, mesmo na incerteza. Fica aí para pensarmos.